Olá, que a bênção do Senhor esteja sobre você que nos acompanha nesse dia, nessa segunda-feira, dia 12, aqui no programa Voltemos ao Evangelho, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Toritama. E nesse dia nós gostaríamos de compartilhar com você uma mensagem da Palavra do Senhor, que se encontra no Salmo de número 137, que nos diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a, até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Amém. Oremos. Pai bendito, nós exaltamos o teu nome, nós bendizemos ao Senhor e rogamos ao Senhor nesse momento o auxílio do teu Espírito, para que possamos anunciar, proclamar o teu Evangelho, para que juntos, ó Pai, nesse dia possamos ser edificados pela tua palavra. Ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos vivifique e nos faça compreender o teu Evangelho, a notícia, as boas novas de que, ó Pai, por meio de Cristo Jesus, nós temos agora um livre acesso a Ti e temos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação e para vivermos em comunhão com o Senhor. Ó Pai, direciona-nos e nos ajuda para a glória do Teu santo, bendito e glorioso nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui nesse salmo nós vemos uma verdadeira expressão de tristeza e angústia que é expressa nas palavras do salmista. Os salmos, eles são vistos como uma anatomia de todas as partes da alma. Os salmos, eles expressam alegria, expressam contentamento, expressam paz, expressam confiança, mas expressam também tristeza e angústia. Algo que faz parte da vida do cristão também. A tristeza, a angústia, o sofrimento é algo que é presente também na vida dos cristãos. E aqui, de modo singular, o salmista vai expressar de modo muito particular uma tristeza sua, diante de um contexto tenebroso, diante de um contexto de trevas, diante de um contexto em que é um contexto de tristeza de fato, pois eles se encontravam no contexto do cativeiro babilônico, o cativeiro babilônico que representou para o povo de Deus um lugar de morte, um lugar de afastamento da presença de Deus, um lugar de distanciamento da terra prometida. E aqui nesse salmo ele se expressa dizendo: olha, às margens dos rios da Babilônia, às margens das belezas, das glórias que haviam na Babilônia. A Babilônia é esse lugar próspero, esse lugar, esse império que se estendeu muitíssimo às suas fronteiras, o império dominante naquele período, às margens dos rios Tigre e Eufrates. Nós chorávamos, nós pranteávamos, não por qualquer outro motivo, por um motivo banal, por um motivo vão, mas por um motivo singular e importante. Nós chorávamos lembrando-nos de Sião. Nós chorávamos lembrando-nos de Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade que Deus escolheu para ali estabelecer o seu templo, ali onde o Senhor ordena o seu culto. Nós chorávamos lembrando-nos de Sião, Sião que é vista como o jardim de Deus, assim como no jardim do Éden, que era um verdadeiro santuário, onde Deus manifestava a sua presença, a sua glória, e dia após dia ele tinha comunhão com o homem ali no jardim do Éden. Assim também no templo de Jerusalém,
onde os israelitas, onde o povo do Senhor se reunia para adorar, para cultuar ao Senhor. E ele diz, olha, nós nos assentávamos às margens dos rios da Babilônia e nós chorávamos. Isso é uma expressão que revela um ato contínuo. Era de modo contínuo que eles ali no cativeiro babilônico, eles se assentavam às margens dos rios da Babilônia, aqueles rios que traziam prosperidade agrícola para a Babilônia, que banhavam as margens, fazendo florescer e fazendo germinar as sementes. Eles dizem, olha, nós não nos enganávamos com essas coisas, mas nós nos lembrávamos de Sião, daquele lugar onde Deus manifestava a sua glória, aquele lugar onde a nuvem de Deus descia e nós víamos a glória do Senhor, aquele lugar onde o Senhor falava conosco e nós chorávamos, sentindo saudade, sentindo essa nostalgia por Sião, nós chorávamos. E ele continua expressando a sua tristeza, ele continua externando aquilo que estava trazendo angústia ao seu coração, dizendo, olha, nos salgueiros que havia lá na Babilônia, aquelas árvores belas, frondosas, aquelas árvores que projetavam uma sombra, que trazia um lugar de descanso ali às margens dos rios, nós pendurávamos as nossas harpas. É interessante porque dentre tantas coisas que os israelitas poderiam ter levado, de modo especial os levitas, para a Babilônia, no ato do cativeiro, de tantas coisas que eles poderiam levar, aqui nos é registrado que eles levaram as harpas. É lógico, aqui pois eles dizem, nós pendurávamos as nossas harpas. De todas as outras coisas que eles poderiam ter levado, quando foram transportados para a Babilônia, eles não esqueceram das suas harpas, dos instrumentos que eram utilizados para louvar a Deus, dos instrumentos que eram utilizados para que eles os usassem para adoração ao Senhor. Eles dizem, olha, nos salgueiros que estavam lá, aquelas árvores belíssimas, nós pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos, aqui ele vai continuar expressando o que é que estava acontecendo ali no cativeiro babilônico. Aqueles que nos levaram cativos, nossos dominadores, nos pediam canções. Mas essa petição que era feita por esses dominadores não era uma petição que provinha de um coração cheio de fé, mas era com a intenção de zombar, era com a intenção de narquizar, era uma intenção de oprimi-los cada vez mais, era uma intenção de blasfemar até mesmo o nome do Senhor. E ele continua dizendo, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos o cântico do Senhor. Então eles vão agora dar uma resposta aos seus opressores, aqueles que estavam zombando deles naquele momento, dizendo, olha, como nós haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como nós haveríamos de entoar o canto do Senhor, os louvores ao Senhor, ao nosso Deus Santo, em uma terra impura, em uma terra alheia à aliança do Senhor, em meio a um povo que não reverencia o seu santo nome? Como é que nós vamos fazer isso? Ele então continua se expressando aqui nesse salmo. E no versículo 5 ao 6, nós vemos uma verdadeira expressão de lealdade, uma verdadeira expressão de confissão. Ele vai externar o zelo e o amor do seu coração com toda a sua intensidade, com palavras tocantes. Ele vai demonstrar o interesse real do seu coração ali naquele momento de disciplina que eles estavam experimentando no cativeiro. Ele vai dizer, olha, se eu me esquecer de Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, que ela fique inútil. Veja que a mão direita era a mão usada para que fossem tocadas as harpas. Ele diz, olha, que se me apegue a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu a Jerusalém a minha maior alegria, se eu não preferir eu a Jerusalém, o lugar ali onde o Senhor manifesta a sua presença, o lugar onde as tribos do Senhor se reúnem para adoração, onde desfrutamos de comunhão como povo santo, como povo escolhido entre todas as nações. Se eu me esquecer de Jerusalém, se eu me esquecer desse lugar singular, onde a presença de Deus é manifesta, que a minha mão fique inútil, que a minha língua fique inútil, que eu perca os movimentos da minha mão, que eu fique mudo, se eu me esquecer desse lugar. Veja que mesmo diante
de todas as glórias da Babilônia, de tudo aquilo que eles estavam experimentando, de coisas que estavam ali saltando aos seus olhos, de belezas da Babilônia. O coração deles não estava nessas coisas, mas o coração deles estava justamente no lugar que era destinado para adoração ao Senhor. Nós bem sabemos que nós não temos mais um lugar físico em que o Senhor nos ordene para que possamos ir até ali e adorar-o ali e ali realizarmos o seu culto. Mas onde o povo do Senhor se reúne hoje, ali é um lugar da presença de Deus, onde o povo do Senhor se reúne em espírito e em verdade para adorá-lo. Ali há uma igreja. Ali há uma igreja. Os templos não limitam a nossa oração, ainda que o ajuntamento é necessário. O ajuntamento do povo do Senhor, das tribos do povo do Senhor. A igreja do Senhor, que é o Israel de Deus hoje, precisa se reunir para adorar ao Senhor de modo presencial. Vejam que muitos estão dizendo, não precisa se reunir. Você de sua casa mesmo, você vai adorar ao Senhor e isso já é suficiente. Não! Essa não é a proposta de Deus para a vida do seu povo e da sua igreja. A proposta de Deus para a sua igreja e para o seu povo, a ordem de Deus é de que o seu povo se reúna, é de que o seu povo se destine um dia da sua semana para a adoração de modo especial, reunindo-se em congregação, em um ajuntamento solene para o adorar. É claro que nós podemos adorar ao Senhor em nossos lares, fazemos o nosso culto familiar, mas existe essa ordenança do Senhor de modo singular para que nós possamos nos reunir para adorar ao Senhor. E isso não pode ser feito de modo online. É por isso que nós não destacamos o culto ou qualificamos o culto como sendo um culto online. Não existe isso. O culto ao Senhor é um culto presencial. É um culto onde o povo se reúne. É um culto onde a igreja, que tem o entendimento da igreja, o princípio do entendimento que nós temos acerca da igreja, é o ajuntamento de um povo que se reúne para adorar ao Senhor. E nesses dias, assim como nos dias aqui do salmista, do Salmo 137, quando aqueles que os levaram cativo diziam e os pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, assim hoje continuam muitos dizendo, olha, fiquem felizes em casa, fiquem alegres em casa. Mas como povo do Senhor, como é que nós vamos ficar felizes? Como é que nós vamos entoar verdadeiramente os cânticos que o Senhor nos ordena que nós o cantemos de modo congregacional? Nós os entoemos na sua santa assembleia, no ajuntamento solene do Senhor. Portanto, não dê ouvidos às vozes que dizem que basta você adorar em casa, online. Não, meus irmãos, é necessário que nós estejamos presencialmente adorando e cultuando ao Senhor, estejamos presencialmente servindo ao Senhor com alegria, estejamos presencialmente. E a nossa oração é para que o Senhor restaure o seu culto. A nossa oração é para que o Senhor nos dê ocasião de que possamos, sem restrições nenhuma, estarmos adorando ao Senhor, estarmos indo ao templo do Senhor, que é a igreja do Senhor. Observe que a nossa ênfase não é necessariamente nas estruturas dos prédios, mas é de fato no ajuntamento de um povo que se reúne, o povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. A nossa oração é para que nós possamos, muito em breve, voltarmos a adorar ao Senhor de modo presencial, sem nenhuma restrição. Que o Senhor abençoe os avanços científicos que estão sendo feitos em prol de vacinas e os recursos que são necessários para que possamos ver essa pandemia ser vencida de uma vez por todas. Mas veja que é interessante esse texto, pois por quantas vezes talvez você que está nos ouvindo não deu o devido valor ao culto ao Senhor, o culto presencial. Talvez você tenha ficado em casa muitas vezes e dito, vou ficar aqui mesmo acompanhando online. E agora
é muito possível que você esteja lamentando o fato de não mais estar podendo ir adorar ao Senhor presencialmente. O fato de você estar sendo forçado a fazer um jejum do culto, não podendo estar se reunindo juntamente com o povo do Senhor de modo presencial. E assim como o salmista, nós precisamos de fato lamentar também. Nós precisamos continuamente chorarmos. Nós precisamos continuamente prantearmos diante do Senhor, dizendo: Senhor, restaura-nos. Senhor, vivifica-nos. Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, traz paz sobre a nossa nação, para que possamos estar adorando ao Senhor de maneira desimpedida. Possamos estar adorando ao Senhor. Ó Senhor, que essa seja a nossa oração. Que esse seja o nosso clamor nesses dias, mais do que qualquer outra coisa. Veja que o salmista, ele coloca na mais alta consideração a paz sobre Jerusalém. Ele coloca na mais alta consideração o seu amor por Jerusalém, o seu zelo, o seu amor, o seu interesse, a sua lealdade. Que a minha mão resseque, que a minha língua se apegue ao paladar, se eu não me lembrar de ti. Este deve ser o maior bem que nós precisamos estar orando nesses dias. Pois ser privado do culto do Senhor é pior do que a própria morte. Sermos privados da adoração comunitária é pior do que qualquer outra coisa. Portanto, nós precisamos clamar diante do Senhor para que Ele nos restaure, para que Ele nos vivifique, para que Ele nos traga um tempo de paz, para que possamos dizer como no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de júbilo. Então se diziam entre as nações: grandes coisas tem feito o Senhor por eles, com efeito o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Que o Senhor nos ajude e atenda ao nosso clamor. Mas o salmista, ele continua dizendo, ele agora dos versículos 7 ao 9, ele vai fazer uma oração imprecatória, uma oração para que o Senhor julgue os seus opressores, para que o Senhor julgue aqueles que estavam zombando deles. Assim como Edom, no versículo 7 ele vai dizer contra os filhos de Edom: lembra-te, Senhor, pois no dia de Jerusalém, no dia em que Jerusalém foi assolada, no dia em que veio o juízo, no dia em que veio a vara da tua disciplina, os babilônicos invadiram Jerusalém. Eles, os edomitas, em vez de se compadecerem, aquele povo que ficava ao sul de Jerusalém, em vez de se expressarem uma comoção por Jerusalém, eles diziam: arrasai, arrasai-a, pisai-a, arrasai até os fundamentos, não deixem nada, destruam-na completamente. Este era o posicionamento dos edomitas, dos filhos de Esaú. Eles estavam com essas expressões, e muitos dos israelitas que estavam tentando fugir de Jerusalém para salvarem as suas vidas, os próprios edomitas os pegavam e os matavam e os entregavam aos babilônios e diziam: arrasai-a, arrasai-a. Assim muitos daqueles que não são povo do Senhor nesses dias de pestilência, nesse exílio do coronavírus a qual temos experimentado, em meio a essa Babilônia a qual nós vivemos, muitos têm se importado de modo tão terrível quanto esses edomitas. Eles têm desejado a ruína do povo de Deus, têm desejado que o povo de Deus seja cada vez mais massacrados. E o salmista aqui diz: olha, Senhor, contra os filhos de Edom, contra esses homens ímpios, lembra-te, Senhor. Essa oração não é oração arbitrária, não é uma oração de ódio, mas é uma oração confiada na justiça de Deus, pois o Senhor mesmo já havia determinado julgar os edomitas, conforme Deuteronômio 2:4, Ezequiel 25, Jeremias 44, Lamentações 4, e contra a própria Babilônia também, como se vê em Isaías capítulo 13. O Senhor haveria de julgar aqueles que oprimiram o seu povo. E aqui é justamente o que o salmista faz. Ele ora para que a sua justiça seja derramada sobre aqueles que odeiam as portas de Jerusalém, sobre aqueles que odeiam o ajuntamento do povo do Senhor, sobre aqueles que se levantam contra a sua igreja, contra o corpo de Cristo. Ele ora para que o Senhor julgue com juízos tremendos, pois é forte a expressão que ele usa no versículo 9, dizendo: feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra as pedras. É lógico que nós não vamos fazer essa mesma oração contra
os nossos inimigos. É interessante nós nos lembrarmos de que aqui nesse período também, ainda o povo do Senhor estava experimentando a progressão da revelação bíblica, e o Senhor Jesus ainda não havia proferido o Sermão do Monte, que nos diz que nós devemos amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, e nós temos feito isso. Nós temos orado por aqueles que têm perseguido a igreja do Senhor, nós temos orado por aqueles que têm se levantado contra e têm zombado da sua igreja nesses dias, por aqueles que, de modo generalístico, dizem que todas as igrejas e todos os pastores estão simplesmente preocupados com dinheiro, mas essa não é a nossa preocupação. Essa não é aquilo que traz maior tristeza ao nosso coração. Aquilo que nós mais estamos preocupados é de fato com a adoração ao Senhor, é de fato para que nós nos ajuntemos para servir ao Senhor. Nosso coração não está em outras coisas, assim como não esteve também o coração do salmista aqui nesse contexto. Ele diz: olha, se eu não me lembrar de ti, que se me apegue a minha língua ao paladar. Ele faz uma oração muito interessante nesse momento, e assim também é a nossa. Nosso maior desejo nesse momento, é claro que nós desejamos que essa pandemia ela acabe, que a economia melhore, que sejam os avanços científicos nas vacinas melhorem para que tenha 100% de eficácia e sem nenhuma reação adversa. Essas vacinas sejam desenvolvidas dessa forma, mas a nossa maior oração é para que, como povo do Senhor, nós possamos estar adorando ao Senhor, mas também é uma oração para que o Senhor julgue aqueles que de modo indevido têm se levantado nessa pandemia contra a igreja do Senhor. Existem muitos lugares em que o povo do Senhor tem sido cruelmente perseguidos, em que os políticos e os dominadores de alguns países têm se utilizado da narrativa da pandemia para perseguir, para oprimir os cristãos, tem privado muitos cristãos de recursos e tem de fato perseguido as igrejas. Alguns estão destruindo igrejas, demolindo igrejas em alguns lugares, e muitas outras incoerências que estão acontecendo. Saibam que não ficarão impunes aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor Jesus. Haverá um dia em que os homens serão julgados, e não tenha sombra de dúvida disso. Você é governante, você que está no combate a essa pandemia, mas que tem tomado decisões incoerentes, você não ficará impune. O Senhor se levantará para julgar. É nos dito na palavra do Senhor que haverá um dia em que o Senhor julgará todos os homens, que todos haverão de prestar contas diante do tribunal de Cristo. Todos haverão de prestar contas diante do tribunal de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, você governante, você que está envolvido com atos de corrupção, você que está envolvido, se aproveitando dessa pandemia para tirar proveitos financeiros. O Senhor haverá de julgar a todos os homens, a todos os homens. Então, meus queridos, nós bendizemos ao Senhor, porque este salmo é um salmo que nos faz olhar para esse tempo presente e nos faz podermos viver essa realidade de tristeza a qual temos vivido, e nos impulsiona à oração, nos impulsiona a um ato de confissão ao Senhor, de devoção ao Senhor e de confiança no Senhor em meio a esse tempo de dificuldade ao qual temos enfrentado. Que nós possamos buscar a paz, possamos buscar aquilo que a palavra do Senhor nos garante, e que possamos, assim como o povo do Senhor ali que estava às margens do rio da Babilônia, que possamos de contínuo estarmos diante do Senhor, pranteando e chorando e clamando para que Ele nos restaure, para que Ele restaure a sua igreja. Talvez você que esteja nos acompanhando, talvez você ainda não seja igreja, você ainda não seja povo do Senhor, você ainda não esteja em comunhão com a sua igreja, talvez você não esteja ainda experimentando do que é
a comunhão dos santos, que é aquilo que nós temos por meio da nossa união com Cristo Jesus. Quero dizer a você que ainda há tempo, mesmo em meio a esse tempo de pandemia, há tempo de você se voltar para Cristo. O Senhor está lhe dando tempo. Se você está vivo, se você ainda está com fôlego, se você está respirando, se você está me ouvindo nessa tarde, nesse dia, através dessa rádio, saiba que o Senhor tem lhe dado a oportunidade para que você se arrependa dos seus pecados, para que você se volte para Ele por meio de Cristo Jesus. Só existe um modo de nós sermos corpo de Cristo. É por meio do próprio Cristo, cabeça da igreja, aquele que governa a igreja, aquele que fundou a igreja, aquele que estabeleceu a igreja. Portanto, volte-se para Cristo, arrependa-se dos seus pecados, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, louvamos e bendizemos o teu nome, que ela seja aplicada aos nossos corações, que nesses dias, em meio a esse cativeiro que temos experimentado, ao qual temos pranteado, nossa alma tem estado angustiada, que nós possamos, ó Pai, estarmos continuamente diante do Senhor, rogando pela paz do Senhor sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Ó Pai, restaura a nossa sorte. Ó Pai, restaura a tua igreja, abençoa-nos, ó Pai amado, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e abençoa também, ó Pai. Há tantos que estão sofrendo em meio a essa pandemia. Ó Senhor, que o Senhor se compadeça. Em nome de Jesus. Amém.